é dia de esporte aqui na Rede Relâmpago. Hoje é dia de relâmpago nos esportes. Hoje é dia de você ficar bem informado em relação aos esportes. Tem vôlei, tem basquete, tem futebol, tem muita coisa legal, muita coisa para você se informar em relação às grandes modalidades esportivas. E aqui, claro, com comentaristas sensacionais. Nós temos aqui na Rede Relâmpago, aliás, sempre especialistas sensacionais. Eu mando meu beijo para todos eles, os 11 que estão conosco. E a bola está com você, a bola está com a Relâmpago, a bola está com você que está aí em casa para poder saber um pouquinho mais sobre os esportes aqui na Rede Relâmpago. Então fica tranquilo, porque o juiz já apitou, começou o jogo, começou a partida, começou a chance de você ficar bem informado. Então, olha aqui, vou deixar a bolinha aqui do lado, como eu faço em todos os programas, e você sinta-se convidado a participar. Vamos já dar uma repassada em algumas partidas que estão ocorrendo ao vivo. Gente, olha, pelo Brasileirão Feminino, estão jogando o Flamengo e o Internacional. O Internacional vai vencendo o Flamengo por 1-0. O jogo está em 47 minutos do primeiro tempo. Aqui temos campeonato na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, no México. Tá rolando futebol aí na América do Sul, Paraguai, Peru. Vamos dar uma rodada aí em algumas partidas, caso as partidas possam começar também, algumas outras, você ficar bem informado aqui na Rede Relâmpago. A primeira notícia, gente, é da equipe do Flamengo, é sobre o Oscar, viu? O Oscar hoje fecha a janela de transferências, fechou a janela de transferências. Para quem não entende muito, é o seguinte, é um período curto que abre-se no ano, acho que duas vezes ao ano, né, onde os clubes têm a chance de contratar jogadores que estão atuando na Europa. Então tem a tal da janela de transferência, né, que é onde os clubes da Europa cedem alguns jogadores, né, não querem mais que joguem e tal, tudo mais, alguns clubes da Ásia também. É uma janela mundial e aí vem aquela troca de jogadores que é muito importante, né, para todos os clubes que querem se reforçar. E o Flamengo andou atrás do Oscar. Oscar, meio campo, já atuou com a camisa da seleção brasileira por muitas vezes. E ele defende ainda, aliás, o Xangai Port. E vamos à notícia. Parece que deu ruim. O Flamengo não vai conseguir ter o Oscar nessa temporada. O Xangai Port não liberou e o Oscar não defenderá o Flamengo em 2022. Pois é, a última tentativa ocorreu na madrugada dessa segunda-feira, até as 4 horas da manhã, conversando através de intermediários, e os chineses não foram flexíveis. O Flamengo tinha um acerto salarial com o Oscar, mas não houve acordo com os chineses. No dia 3 desse mês, o jogador chegou a publicar uma carta de despedida do Xangai Port. 2 dias antes, em 1º de agosto, vazou uma foto do meia com a camisa rubro-negra. Apesar do otimismo de Oscar, a diretoria do Flamengo sempre manteve cautela sobre o caso. No dia 6, o departamento de futebol chegou a combinar que o jogador viajaria ao Rio com a delegação rubro-negra depois da vitória sobre o São Paulo. A ideia era que ele mantivesse a forma no ninho do urubu. Está lá a foto dele com a camisa do Flamengo, já se preparando, o meia Oscar. No entanto, quando Oscar já havia se dirigido ao aeroporto de Guarulhos, o presidente Rodolfo Landim vetou a carona no avião fretado pelo clube. A negociação continuou na última semana da janela, porém sem sucesso. O Xangai Port liberou o jogador a ficar no Brasil para resolver problemas particulares, mas não aceitou que ele defendesse outra equipe. O objetivo da diretoria era que ele ficasse no Flamengo por empréstimo até dezembro. O Flamengo protagonizou, aliás, janelas de transferência bem movimentada com altos investimentos. Gente, olha, o saldo positivo lembrou os tempos de 2019. Everton, Cebolinha, Vidal, Varela e Pulga chegaram ao elenco rubro-negro após passagens pelo futebol europeu. O quinto possível reforço era o Oscar. O Flamengo encerra a janela com 2 nomes de impacto, 2 estrangeiros e um sonho futuro. Cebolinha e Vidal representam um namoro antigo que virou casamento. Pulga e Varela são apostas em figuras com passagem em suas respectivas seleções, como por exemplo o Uruguai e o Chile, né? O Pulga, ele é meio campo do Chile, e o Varela ele é lateral do Uruguai, da seleção uruguaia, atua também pela seleção uruguaia. O Oscar não teve a negociação
finalizada com um desfecho, assim, vamos dizer assim, querido por todos os torcedores do Flamengo, inclusive por Oscar, né? Tá no site Globoesporte.com, ele inclusive vestiu a camisa do Flamengo e queria muito jogar por aqui. Para você que está ligado aí na rede Relâmpago, esse é o Relâmpago nos Esportes, rapidinho, as notícias do esporte para você ficar bem informado. Hoje temos aqui, olha, a seleção brasileira, tem notícia também da seleção. A seleção sub-20, gente, do Brasil, o Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-20 e ele convocou nessa segunda-feira para o torneio quadrangular da categoria em Punta del Este, no Uruguai, os 23 jogadores que vão jogar nesse torneio. Um torneio quadrangular, olha, que tem a Argentina, Uzbequistão, os donos da casa, né, o Uruguai e o Brasil. Então são essas 4 seleções aí, Uruguai, Brasil, Argentina e Uzbequistão, vão participar de um torneio quadrangular em Punta del Este, no Uruguai. O campeonato vai ser disputado entre 4 e 11 de setembro. 4 e 11 de setembro. O ano de 2022, gente, é considerado como preparação da seleção brasileira para a categoria. Em 2023, a seleção sub-20 vai disputar o Sul-Americano para buscar a classificação no Mundial Sub-20. Então é bem importante para a preparação. Está lá o técnico Ramon Menezes. Vamos ver a lista dos convocados? Vamos saber quem foram os convocados? Vamos lá. Sub-20, gente, para quem não conhece, jogadores até 20 anos de idade. Então, são chamados juniores, né? Os antigos juniores, campeonato de júniores, mundial de júniores, enfim. Obrigado pela presença de Denise Monteiro Corso, Felipe Sanches, meu querido DJ, ator, apresentador da Rádio Globo, está aqui também. Luiz Laurino dos Santos, educador, Marcos Ribeiro, obrigado. Entre os goleiros, vamos começar pela lista com os goleiros. O Kaique do Palmeiras, o Cauã do Flamengo e o Mikael do Atlético Paranaense. Laterais, Arthur do América Mineiro, João Moreira do São Paulo, Patrick do São Paulo e Tauan Lara do Internacional de Porto Alegre. Os zagueiros, Beraldo do São Paulo, Douglas Mendes do Bragantino, Robert do Corinthians, o Everton do Cruzeiro. Os meias são Alexander do Fluminense, Juninho do Atlético Paranaense, Ronald do Grêmio e Rian do Corinthians. Os atacantes, olha a lista de atacantes, olha 8 atacantes que ele convocou. Eguinaldo do Vasco, Eric Marcos também do Vasco, Giovani do Palmeiras, Giovani do Corinthians, porque o Giovani do Palmeiras tem I no final e o Giovani do Corinthians tem E no final. Então essa vamos dizer assim, o que vai dividir aí, o que vai direcionar. Matheus Nascimento do Botafogo, o Marquinhos do Arsenal da Inglaterra, legal, Natan Ribeiro do Grêmio e o Ângelo dos Santos. Muito bem. Aí estão os convocados para o torneio de Punta del Este, que vai reunir Argentina, Uzbequistão e Uruguai entre os dias 4 e 11 de setembro. O Brasil usando aí como preparação justamente para o Sul-Americano de 2023. A notícia agora é do Brasileirão Feminino. Deixa eu posicionar aqui direitinho para poder dar as informações, rapaz. Vamos lá, fugiu aqui a setinha. Já estamos nas quartas de final, viu? O jogo, inclusive, está rolando aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, olha aqui. Interatividade é tudo, olha lá, olha lá. Jogadoras do Flamengo e as jogadoras do Internacional de Porto Alegre estão disputando aí uma vaga para as semifinais. Já estamos nas quartas de final do torneio que é o Brasileirão Feminino. Então vamos saber um pouquinho sobre o Brasileirão Feminino, vamos saber, tiveram algumas partidas já que ocorreram ontem, no domingo. O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 5-0 dentro da arena do Grêmio. Ai, que coisa! O que vai acontecer, né? O Palmeiras vai decidir em casa, lá no Allianz Parque, no próximo sábado, dia 20, quem é que vai para a semifinal. Por hora, olha aí, acho que foi gol, hein? Foi gol. Gol do Inter, gol do Inter. Vamos dar uma olhadinha lá, não sei se vai dar para pegar. Olha lá. Gol do Internacional, vamos ver, olha aí, ó, que lance legal, olha, jogada ali pela direita, o cruzamento, e só escorou ali, olha, matou a goleira do Flamengo. É o segundo gol do Inter, tá aí, Internacional 2, Flamengo 0. Tá mal pro Flamengo, tá ruim pro Flamengo aí, né? Mas eu pensar que é o primeiro jogo, só o primeiro jogo. O jogo tá ocorrendo lá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O jogo já está 2-0 então para o Internacional.
Bom, completando, o Palmeiras venceu por 5-0, jogo na Arena do Grêmio, vai ficar difícil lá para os gremistas por causa do placar, que foi bem elástico, né? E o jogo vai ser em São Paulo. Apesar que isso não quer dizer nada, né? Que, pelo que eu estou vendo nas quartas de final do Brasileirão Feminino, não quer dizer nada. Olha, o Corinthians foi ao Mané Garrincha, lá enfrentar o Real Brasília, e venceu por 2-0. Estão bem os visitantes, né? Estão bem. 2-0 para o Corinthians em cima do Real Brasília. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária jogou em casa contra o São Paulo, mas também não aproveitou o mando casa, não. O jogo foi 0-0. Boa para o São Paulo, que vai decidir na Arena Barueri. Quer dizer, um pouco misto, né, o campo, né? Então o Corinthians vai decidir contra o Real Brasília no Parque São Jorge. Leu aqui o gol, mas deve ter sido gol de outra partida. O Palmeiras enfrenta o Grêmio e essa última partida aqui, a partida das quartas de final. O Flamengo vai sendo derrotado pelo Internacional de Porto Alegre. Deixa eu só confirmar aqui, que teve aquele né, de gol e tal, tudo mais. Não, foi gol lá no Chile. No Chile? Não. Na Bolívia, o Aurora perde para o Royal Party. O jogo é pela divisão profissional, o torneio Clausura, que lá é o torneio inicial, né, da Bolívia. Muito legal. Cariel Silva, Vivi Aquino e Alberto Júnior, obrigado pela presença de vocês. E vamos que vamos. Vamos tocando o barco aqui no campeonato agora, o brasileiro masculino. Série A. Deixa eu posicionar aqui a televisão. Opa, aqui, pronto, muito bem. Vamos dar uma repassada nessa rodada aí, que foi a rodada número 22 do final de semana, rodada número 22. Então nós tivemos as seguintes partidas no sábado, 4 jogos. O Goiás enfrentou o Avaí no estádio da Serrinha e o jogo foi 1-1. O Corinthians enfrentou o Palmeiras no Neoquímica Arena dentro de casa e acabou perdendo 1-0 para o Palmeiras, que segue líder. O Cuiabá recebeu o Juventude na Arena Pantanal e venceu por 1-0. O Botafogo empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense no Engenhão. Jogos agora do domingo. Foram 6 partidas no domingo. As outras restantes, aliás, para poder terminar a rodada. O Coritiba, bem cedinho, 11 da manhã, ontem, enfrentou o Atlético Mineiro no Couto Pereira e perdeu em casa 1-0 para o Galo. O Flamengo aplicou uma goleada histórica, inclusive, né? Parece que foi a maior goleada desse confronto, né, entre as duas equipes, a favor do Flamengo. 5-0 para o Flamengo. O jogo no Maracanã, o Mengão queridão foi lá, arrebentou com um furacão. No Morumbi, o São Paulo não tomou conhecimento do Bragantino, acabou vencendo por 3-0. Parabéns ao São Paulo pela vitória. Clássico no Castelão, o Ceará enfrentou o Fortaleza e perdeu por 1-0. O América Mineiro venceu o Santos por 1-0 também, jogo em casa no Independência. E para fechar a rodada, o Beira-Rio ficou lotado para ver Internacional e Fluminense. O Inter venceu por 3-0, não tomou conhecimento do Fluminense e acabou fazendo 3-0 e vencendo e ficando bem ali no G6. Vamos à classificação agora, vamos dar uma repassada na classificação. O Palmeiras é o líder isoladíssimo, mais do que nunca, com 48 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo, né, que deu aquele salto, estava em quinto, foi para segundo. Está com 39 pontos, empatado com o Corinthians, que também tem juízo de 39, mas o Flamengo leva vantagem pelo número de vitórias. O Flamengo venceu 12 partidas e o Corinthians venceu só 11. Em quarto lugar, completando o G4, que é uma turma que vai direto para a Libertadores da América do ano que vem, de 2023, está o Fluminense, tem 38 pontos. Bem coladinho ali no Fluminense, na quinta posição, está o Atlético Paranaense com 37 e o Internacional com 36 completam um tal G6. Vamos lá, o G6, essas duas equipes, Atlético Paranaense e Internacional, disputariam mata-matas para chegar à Libertadores. Então, mas estariam também ali dentro daquele lancezinho, disputariam mais 2 partidas para poder entrar na fase de grupos. O Atlético Paranaense em quinto com 37 e o Internacional em sexto com 36, como eu havia dito. Com 35 pontos, e olha, meio que deixando todo mundo boquiaberto, né? Todo mundo pensava que o Atlético Mineiro fosse dar bem aí nessa temporada, está em sétimo lugar com 35 pontos. Acho que título não dá mais. Ou dá, vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras também lá em cima, ele tem que começar a perder as partidas para dar chance, senão se continuar assim, o Palmeiras vence e vai embora, não pode deixar ele se afastar.
Para os outros clubes, claro. Para quem é palmeirense, por favor, né? Tem que torcer mesmo o Palmeiras ir embora e pegar a quinta marcha e ir embora. Bom, em oitavo lugar está o companheiro mineiro aí, o América, com 30 pontos. Aí já tem uma diferença, né? O Atlético com 35, o América Mineiro com 30. Já está aquela diferençona aí de 5 pontos. O Bragantino tem os mesmos 30 e o Santos também tem 30. Em 11º, São Paulo com 29. Em 12º, o Botafogo com 26. Tem que tomar um cuidado, o Botafogo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. A gente aqui do Rio, né, a gente fala muito dos clubes do Rio, a gente fica de olho aí na campanha do Botafogo, está com 26 pontos. Muito cuidado, 3 pontos do primeiro que está na zona de rebaixamento. Cuidado do Goiás também, está com 26, os mesmos 26, está em 13º. O Ceará está com 25, Fortaleza com 24. Fortaleza conseguiu sair da zona de rebaixamento depois da vitória contra o Ceará. Estão bem grudadinhos ali os dois arquirrivais. O Curitiba é o primeiro time fora da zona. Está com 23 pontos em 16º. O Avaí completa agora. Agora é a zona de rebaixamento, gente. O Avaí está com 17º com 23 pontos. O Curitiba em 18º com 22. O Atlético Goianiense com 21 é o penúltimo colocado. E o último é o Juventude com 16 pontos ganhos. Abre o olho aí, Juventude, senão você vai voltar para a Série B. Não pode. Vamos lá. Fazer uma campanha aí legal, direitinha, tranquilinha, para poder favorecer a sua torcida. Vamos lá, deixa eu posicionar aqui mais um pouquinho. Aqui tá tendo jogo lá, olha. O Flamengo e o Internacional de Porto Alegre estão jogando pelas quartas de final do campeonato. Olha aí, gol do Flamengo. Ali. O Flamengo acabou de fazer o gol, o Internacional fez o terceiro, tá 3-1, 3 pro Inter, 1 pro Flamengo. Tá ali. Pronto, vamos posicionar assim, que a gente não pode, não tem direito de transmissão, então não pode transmitir a partida lá que está ocorrendo pelo Sport TV. Para você que está em casa, Sport TV, tá passando o Flamengo Internacional. Tá 3-1 pro Inter. Jogos agora da 23ª rodada, vamos dar uma repassada aqui na tabela. E jogos, no sábado, 4h30 da tarde tem Atlético Mineiro e Goiás, no Mineirão. Tem Fluminense e Curitiba no Maracanã. No domingo, jogos Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Bragantino e Ceará. Santos e São Paulo, clássico paulista. Fortaleza e Corinthians. Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Paranaense e América Mineiro. Avaí e Internacional. Fecha a rodada na segunda-feira. Então, só no próximo final de semana que tem Brasileirão, viu? E com destaque aí para o jogo entre Palmeiras e Flamengo, o primeiro contra o segundo. Vai sair faísca. Deixa eu passar aqui a artilharia. Estou esquecendo. O artilheiro é o Cano do Fluminense com 13 pontos, 13 gols. Em segundo lugar, aí, 3 jogadores. O Caleri do São Paulo, o Pedro Raul do Goiás e o Bissoli do Avaí com 11. Logo depois vem o Mendonça do Ceará com 9 gols. Pronto, esses são os artilheiros aí da Série A. E a Série A passada limpo aqui no Relâmpago nos Esportes. Temos agora a Série B, né? Tem time grande na Série B, rapaz. Eu digo, todos os times são grandes, os 20. Mas tem alguns times realmente que saíram da Série A, tiveram campanhas na Série A que são campeões brasileiros, e times gigantes estão lá na Série B, na segunda divisão, foram rebaixados e agora estão tentando se reerguer. Bom, jogos da 24ª rodada, olha, a Série B já está uma rodada à frente, porque ela termina inclusive um final de semana antes. O Vila Nova empatou em 0-0 com o Londrina, o Brusque venceu a Ponte Preta por 2-1, o Bahia venceu o Ituano por 2-0, o Operário empatou com o Sampaio Corrêa por 1-1, o Vasco conseguiu uma vitória boa, 3-1 em cima do Tombense, o Sport Recife não quer ficar para trás, goleou o CSA por 4-0, o Cruzeiro recebeu a Chapecoense, que jogo, olha, gigante, viu? O Mané Garrincha, muitos torcedores, foi só 1-1, o Cruzeiro empatou. O Guarani venceu o Náutico por 1-0, o CRD venceu o Grêmio por 2-0, o Grêmio, presta atenção aí, e o Novo Horizontino venceu por 3-1 o Criciúma.
Classificação da Série B, nós temos aí o Cruzeiro, líder, mais líder do que nunca, só que deu aquela, agora são só 10 pontos de diferença, tem que tomar cuidado com Cruzeiro, esses empates aí, essas coisas todas. Tem 53 pontos, o Cruzeiro é o líder. Em segundo nós temos o empate entre o Bahia e o Grêmio com 43, só que o Bahia leva vantagem por ter 13 vitórias e o Grêmio tem só 11. O Vasco vem logo depois, em quarto lugar, com 42. E aí vem um hiato, né? Vem 42 e o quinto colocado é o Londrina, está com 34 pontos. Quer dizer, 6 e 2 são 8 pontos de diferença para o Vasco. Então, se tiver essa diferença, esse abismo aí muito grande, mais para frente, quando o campeonato começa a chegar na reta final, já dá para definir quem se classifica, quem vai para a Série A. Então, Vasco da Gama aí tentando fazer essa diferença. O Sport também tem os mesmos 34, Sampaio Corrêa 33, Tombense 33, o CRB 32, o Novo Horizontino 31, Ituano 30, Criciúma 30, Ponte Preta tem 29, o Brusque 28, Chapecoense 26, Operário tem 25 e na zona de rebaixamento o Guarani com 23, o CSA também com os mesmos 23, Náutico e Vila Nova com 21 pontos. Olha, gente, é muito embolado aqui a Série B, viu? Se você pegar a tabela da Série B, você vai ver que a classificação ali está um pouco embolada, então não tem como a gente dizer que um time pode ser rebaixado, o outro não, enfim. Está bem embolado mesmo. O artilheiro da Série B até agora é o Gabriel Poveda, do Brusque, do Sampaio Corrêa, com 13 gols. Em segundo lugar, o Diego Souza, do Grêmio, com 11. O Luca, da Ponte Preta, tem 10. Rafael Elias, do Ituano, tem 9. E o Raniel, do Vasco, tem 8 gols. Parabéns aí a todos os goleadores da Série B do Campeonato Brasileiro. 21 horas, 23 minutos, 15 de 8 de 2022. Daqui a pouco tem notícia do Brasil que, a seleção brasileira é ano de Copa, faltam 98 dias para a Copa do Mundo, 98 dias, então fique ligado nas notícias da seleção brasileira. Por enquanto vamos nos campeonatos que estão acontecendo por aqui, pela terrinha. Olha, quartas de final da Copa do Brasil, esse é o destaque do meio de semana. Os jogos de volta vão ocorrer. O Corinthians recebe o Atlético Goianiense no Neoquímica Arena para tentar tirar um pouco da diferença, né? O Atlético Goianiense venceu o Corinthians no primeiro jogo por 2-0. O Corinthians vai precisar fazer gols para tirar o Atlético Goianiense. Ainda mais o Corinthians agora. Desceu no Campeonato Brasileiro, não tem mais a Libertadores. Acendeu o sinal vermelho lá. Vamos ver se não vem uma eliminação do Coringão. Fluminense recebe o Fortaleza na quarta-feira, às 20 horas, no Maracanã. O jogo no Maracanã, o Fluminense venceu a primeira partida no Castelão por 1-0. Lá traz essa vantagem para o Rio. Vamos ver o que vai dar. O São Paulo vai a Minas Gerais enfrentar o América Mineiro no Independência. O primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo, fez bem o dever de casa e aí tá direitinho, né? Só ali pegar, o jogo é fora de casa, então o São Paulo deve botar todo mundo lá para trás na defesa, tentar contra-ataque. Flamengo e Atlético Paranaense é um jogo que a galera quer ver aí para ver o que vai acontecer. 21h30, transmissão ao vivo da Rede Globo. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo na Arena da Baixada. O primeiro jogo no Maracanã 0-0. E aí, rapaz, o bicho vai pegar, porque o Atlético perdeu de 5-0 aqui, mas foi Brasileirão, time de reservas. E aí os titulares vão se enfrentar. E os titulares estão com uma moral, os titulares do Atlético Paranaense, né? Porque venceram os Estudiantes na Argentina e se classificaram para as semifinais da Libertadores. Então aí, olha, eles estão muito, vamos dizer assim, felizes com a classificação. E eu acredito que isso que aconteceu no Campeonato Brasileiro foi um ponto fora da curva, né? Bom, vamos ver se foi mesmo, né? Só mesmo o jogo de quarta-feira é que vai trazer aí a informação correta. Falando de Libertadores, gente, as semifinais já estão definidas, como vocês viram na semana passada. O Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras na Arena da Baixada no dia 30 de agosto. Então falta muito tempo aí, 30 de agosto. E o Vélez Sarsfield no estádio José Amalfitani, na quarta-feira, dia 31 de agosto, recebe o Flamengo. Então, jogos no dia 30 e 31 e os jogos de volta no Allianz Parque, Palmeiras contra o Atlético Paranaense e Flamengo contra o Vélez, nos dias 6 e 7 de setembro. Muito bem, no Allianz Parque e no Maracanã. Isso aí define
quem são os finalistas da Libertadores. Aí separam-se os homens dos meninos. Aí é festa total para as duas equipes que conseguirem chegar lá. A Champions League, ela está na fase, mudando para a Europa agora, tá, gente? A Champions League está naquela fase dos playoffs. Como a Libertadores, a Champions League também tem a fase dos playoffs, onde tem mata-mata, né, onde um enfrenta o outro, e aí os vencedores vão para a fase de grupos, e aí vão enfrentar os que já estão lá classificados. Temos jogos no dia 16, amanhã, e no dia 17. O Copenhague enfrenta o Trabzonspor, o Karabakh enfrenta o Viktoria Pilsen, o Bodo enfrenta o Dinamo Zagreb, o Maccabi Haifa do Israel enfrenta a Estrela Vermelha, o Dinamo de Kiev enfrenta o Benfica e o Rangers enfrenta o PSV Eindhoven. Então, a Liga dos Campeões está nesse mata-mata. Na semana que vem, dias 24 e 25, teremos aí os jogos de volta. Então vai demorar um pouquinho para poder se definir, né? Olha, pessoal, o Botafogo chegou a um acordo com o São Paulo para a liberação do Lucas Perry e deve deixar o Náutico. O Clube Paulista acertou permanecer com um pequeno percentual dos direitos econômicos do goleiro para liberar o jogador alvinegro no último dia da janela de transferências. Então, Lucas Perry está próximo de deixar o Náutico e reforçar o Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, último dia da janela de transferências do futebol brasileiro também. O Grupo Carioca chegou a um acordo com o São Paulo, donos dos direitos econômicos do jogador, para conseguir liberação imediata do atleta. A informação foi confirmada pelo Globoesporte.com e pelo empresário do Perry, o Eduardo Coracini. Então seja bem-vindo ao Botafogo, Lucas Perry. Olha, o Vasco está empolgadíssimo aí com o seu técnico interino, viu? Emílio Faro. O Vasco completou nesse domingo, 3 semanas sem um treinador efetivo. Maurício Souza foi desligado no dia 24 de julho e no dia seguinte, né, a derrota do Vila Nova, fora de casa, mas esse parece ser o menor dos problemas em São Januário. Com jeito de paizão e bons resultados na Série B no Brasileirão, o interino Emílio Faro cativou a torcida, o elenco, e vem permitindo que a torcida vascaína possa procurar um técnico, mas sem ter pressa nenhuma. Ele tem 55 anos, vai para a 7ª partida no comando do Vasco nessa Série B. Depois das vitórias sobre o Cruzeiro e Náutico no primeiro turno, quando assumiu um tampão de transição entre o Zé Ricardo e o Maurício, ele dirigiu também a equipe nos últimos 4 jogos. Vitórias sobre CRB e Tombense, empate com a Chapecoense e a derrota para a Ponte Preta. Sorte para o Emílio Faro. E aí, vamos torcer para que dê tudo certo com ele. Gente, já estamos no segundo tempo, tá? O Flamengo vai perdendo para o Internacional essa primeira partida das quartas de final do Brasileirão Feminino. 3-1 para o Inter, jogo na Ilha do Governador. Está aqui, está passando aqui no cantinho. Qualquer novidade até a edição terminar, a gente está por aqui informando você. Você não fica sem informação aqui no Relâmpago nos Esportes. Olha, o Luiz Henrique é um jogador do Fluminense, ele foi para o Real Betis da Espanha, né? Mas acabou que não foi inscrito. Deixa eu ler essa notícia aqui. Olha que chato, viu? O jogador estava arrebentando aqui no Fluminense e acabou não sendo inscrito. Bom, vivendo uma grave crise monetária, o Real Betis da Espanha está com problemas no Campeonato Espanhol. Por conta das regras do fair play financeiro de La Liga, o time de Sevilha não conseguiu inscrever alguns jogadores na competição. Não conseguiu. Começou no último fim de semana a Liga e não conseguiu ainda inscrever o Luiz. Entre os nomes que foram contratados estão os brasileiros Luiz Henrique, né, do Fluminense, que a gente está falando, e o Luiz Felipe, que era o zagueiro ex-Lazio, que tem passaporte italiano. A dupla não foi inscrita e ficou de fora da primeira rodada do Espanhol, nessa segunda-feira contra o Elche. Claro que ele vai ser inscrito, né, logo, né, para poder mostrar o futebol dele aí para a Europa. Joga muita bola o rapaz, joga muita bola mesmo. Aos amantes do basquete, olha só, gente, o Brasil vai ter o maior parque temático da NBA no mundo. É o NBA Park, que será inaugurado pela Liga Americana de Basquete em parceria com o National Parque Basquete Brasil, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Anunciado nesta segunda-feira, o espaço, que terá mais de 4.000 metros quadrados, funcionará como um centro de entretenimento da Liga, com cerca de 15 atrações para os fãs de basquete,
como explicam os responsáveis pela iniciativa. Ainda não há data definida para a abertura, mas a previsão é de que ocorra em novembro deste ano. O Parque Gaúcho será permanente e ficará localizado na Avenida das Hortênsias, número 4795. Os fãs vão encontrar áreas instagramáveis, experiências, restaurantes, área kids, exposição de memorabilia oficial, atividades de parceiros, NBA Store e muito mais, como falam os organizadores. Olha que legal, o maior parque temático do mundo na NBA fora dos Estados Unidos vai ser no Brasil e vai ser em Gramado, no Rio Grande do Sul. Em novembro, vai rolar. Vamos dar uma olhadinha aqui no vôlei, gente. Notícias do vôlei masculino, Mundial de Vôlei Masculino, vai acontecer entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro na Polônia e Eslovênia. De olho na recuperação após resultados decepcionantes das Olimpíadas e na Liga das Nações, a seleção brasileira já está convocada e conheceu a tabela nessa segunda-feira. O Brasil, inclusive, realizará a estreia da competição diante de Cuba. Depois enfrenta o Japão, antes de fechar a primeira fase diante do Catar. Sempre respeitando os adversários, o Brasil tenta conquistar 100% de aproveitamento para chegar com moral ao mata-mata. Os confrontos são os seguintes: dia 26 de agosto, 6 horas da manhã, horário de Brasília, acorde cedo para ver o Brasil no vôlei masculino, Brasil e Cuba. Dia 28 de agosto, 9 da manhã, tem Brasil e Japão. E 30 de agosto, às 6 da manhã, teremos Brasil e Catar. Olha, sorte aí para o Brasil, seleção brasileira de vôlei masculino. Nesse domingo foi de festa, né, gente? Olha, a Portuguesa, quem não lembra da Portuguesa de Desportos, né? Lá de São Paulo. Ela comemorou 102 anos de história. E depois de atravessar uma fase complicada, o clube passa por um processo de reestruturação administrativa e quer voltar a competir nas principais divisões do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Com salários em dia, dívidas parceladas e apresentando superávit, a Lusa conseguiu retornar à primeira divisão do Campeonato Paulista após 8 temporadas. Parabéns aí à Portuguesa de Esportes. Um dos principais, aliás, objetivos da gestão de Antônio Carlos Castanheira, que era a criação da SAF, que foi aprovada em abril pelo Conselho Deliberativo, que está em processo em lapidação na Portuguesa, mas com certeza ela pode ter a sua SAF aí também. Atualmente a instituição realiza um estudo aprofundado de valor do clube, procedimento padrão para quem quer virar um clube empresa. De forma sigilosa, dirigentes mantêm conversas avançadas com executivos que demonstraram grande interesse no projeto Lusitano. Parabéns à iniciativa da Portuguesa. Eu quero mandar um beijo bem grande, um abraço bem legal, bem gostoso para o Zagallo. Nosso Mário Jorge Lobo Zagallo completou no dia 9 de agosto 91 anos. Parabéns ao velho Lobo, parabéns. 91 anos, tem 13 letras? Não sei. Eu sei que 91 não é para qualquer um não, hein? E com saúde, Zagallo, olha, graças a Deus ele esteve internado há poucos dias, né? Mas se recuperou, já está em casa e pôde comemorar os 91 anos dele com a família no último dia 9 de agosto. Parabéns! 98 dias para a Copa do Mundo, né? A gente fala de Zagallo, a gente respira um pouco a Copa. E agora a gente simplesmente pensa, o que vai ser daqui a 98 dias, gente? Dia 21, começa a Copa. Dia 24, primeiro jogo do Brasil. Às 4 da tarde tem Brasil e Sérvia. E olha, muita gente já se organizando para essa partida. No dia 28 tem Brasil e Suíça, 1 da tarde. E Camarões e Brasil no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde. Olha, tem jogos sensacionais na Copa do Mundo. Essa Copa promete. Se Deus quiser, as coisas vão muito bem para o Brasil. E o Brasil vai trazer esse hexa com certeza. Muito obrigado a todos. Essa foi a edição do Relâmpago nos Esportes do dia de hoje, 15 de 8 de 2022. Obrigado a todos. Um beijo a todo mundo. Fiquem bem e pratiquem esporte, porque só o esporte é vida para todo mundo. Beijo grande, gente. Boa noite.